Bom dia, pessoal. Vamos orar. Nós estamos na nossa quinta aula e eu acredito que hoje e mais uma talvez dê para acabar, porque é bem mais curto os outros, porque na verdade depois vai ser o que não somos, o que somos, o que não somos ali, é mais rápido. E aí depois tem uma matéria bem legal, depois a gente vai passar, que a gente vai iniciar depois da confissão de fé. Mas vamos orar? Quem pode orar para nós começarmos? Pode orar. Amém, Senhor Deus e Pai, te bendizemos, te louvamos por esta manhã, Pai, por esta manhã de enriquecimento, conhecimento da tua graça, Deus, do teu amor sobre a nossa vida. Venha direcionando, Deus, capacitando os teus servos, Pai, para que realmente, Deus, essa tua palavra venha nos direcionar, nos conduzir, Pai, e realmente nos abençoar de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós pedimos por esse momento, por cada vida, Deus, por cada coração a recebendo dos teus ensinamentos, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Ele tá pentecostal ultimamente. Aí chega na hora da palavra, ele dorme. Vamos ler por partes, conforme for explicando? Ou vai lendo tudo? Eu acho que dá. Você que manda. Acho que dá pra ler o dons espirituais e depois outra leitura da. Você vai fazer a leitura? Quer que eu leia? Pode fazer. Vamos lá, gente. Vamos fazer a leitura do que está na confissão. Depois a gente vai desenvolver. Página 12. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais e a mecânica da salvação, se Deus quiser. Afirmamos nossa identidade como uma igreja de crença pentecostal, crendo na plena continuidade e operação vital do Espírito Santo na vida da igreja hoje. Cremos que todos os dons espirituais mencionados nas Escrituras estão disponíveis e devem ser buscados e exercitados para a edificação do corpo de Cristo e a expansão do Evangelho. Cremos que a obra do Espírito Santo envolve duas ações distintas. Primeiro, a regeneração, a obra fundamental do Espírito Santo, comum a todos os crentes, na qual ele concede nova vida em Cristo, perdão dos pecados e habitação interior. E segundo, a capacitação, que é o batismo ou o enchimento no Espírito Santo. Uma experiência distinta, que pode ser simultânea ou subsequente à regeneração, na qual o crente é revestido com especial poder do alto para testemunho a serviço eficaz. Encorajamos todos os crentes a buscarem esta capacitação contínua do Espírito Santo. Entendemos que o sinal ou a evidência inicial do batismo no Espírito Santo não é necessariamente o falar em línguas, embora reconheçamos as línguas como um dom genuíno e valioso. Cremos que a evidência dessa capacitação pode se manifestar através de quaisquer dons do Espírito de forma ampla e, de maneira principal, através da demonstração crescente do fruto no Espírito, que revela o caráter de Cristo sendo formado no crente. Receber o batismo no Espírito Santo ou manifestar dons espirituais não se faz um crente melhor por si só. Antes, deve levar à humildade, ao serviço e ao reconhecimento da nossa interdependência como membros do corpo de Cristo. Nós acreditamos que Deus é soberano na concessão dos dons espirituais, distribuindo a cada um como Ele quer. É, no entanto, responsabilidade do crente buscar os melhores dons e desenvolvê-los, com diligência e fidelidade. Acreditamos também que os dons espirituais, embora importantes,
não são uma indicação automática de profundidade espiritual ou maturidade. A maturidade se evidencia principalmente no fruto do Espírito e no amor. Cremos que Deus ouve e responde à oração da fé, de acordo com sua própria vontade soberana. Mas para os doentes e aflitos, podendo operar curas e milagres como manifestação de seu poder e compaixão. Finalmente, acreditamos que é privilégio e responsabilidade de cada crente ministrar de acordo com os dons que são dados a ele, que devem ser exercidos em ordem, visando a edificação da igreja e subjugados ao princípio maior do amor, que é o caminho mais excelente. Amém? Irmãos, isso daqui é como a gente entendeu a relação da igreja com os dons espirituais. Então nós afirmamos a nossa identidade como uma igreja. Nós somos uma igreja com uma teologia reformada, mas nós somos continuistas. Então nós cremos que todos os dons que a Bíblia descreve ali, nós também cremos que é possível, né? Curas, sinais, profecias, oração em línguas. Então nós somos uma igreja mais voltada para a linha carismática do que, apesar de subscrever, vocês vão perceber, principalmente na mecânica da salvação, que é o próximo ponto, que nós somos uma igreja que pensa mais como o pentecostalismo clássico, não o pentecostal como é hoje em algumas igrejas, mas como é na origem, tá? Então vamos lá. Nós confessamos que o mesmo Espírito que regenerou o povo de Deus ao longo da história continua atuando hoje, distribuindo dons para a edificação do corpo e para a expansão do Evangelho. Não tratamos os dons como um espetáculo, mas como uma expressão da graça soberana de Deus em ação da igreja. Então por que vocês não veem aquele movimento, né? Quando a pessoa vai profetizar e faz aquele aparato religioso? Porque nós não cremos que os dons espirituais, eles são nós não cremos que são um espetáculo, mas é algo para edificação, é algo que traz ordem, que traz beleza para a igreja, aquilo que constrói, ajuda a construir. Os dons espirituais sempre ele é pensando na igreja. Nunca, com exceção da oração em línguas, né, que Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, mas o dom espiritual ele sempre vai ser para o próximo, nunca é para nós. Por isso que não dá para ser um espetáculo. Por isso que nós não cremos que é um espetáculo, mas que é para a edificação do corpo, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo e desenvolvamos a nossa salvação. Eu peguei alguns pontos aqui legais que o Martin Lloyd Jones fala. Por quê? Porque o Martin Lloyd Jones era o que eu conheço, foi o pastor reformado mais carismático, que mais cria muito parecido com o que a gente pensa, né? Então Martin Lloyd Jones afirmou que a maior tragédia da igreja moderna não é o excesso do Espírito, mas a sua ausência funcional. Para ele, uma igreja correta na doutrina, mas fria na experiência espiritual, encontra-se em grave perigo. Então, é isso aqui que a gente precisa acender um alerta, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos construindo aqui uma liturgia robusta, numa doutrina fundamentada nas raízes da fé cristã, para formar a nossa imaginação e formar a nossa fé, o nosso caráter, né? Formar os nossos hábitos. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós precisamos fazer isso todos de uma maneira fervorosa. E fervoroso não quer dizer que falar alto, né? Não, mas é com uma intencionalidade, com calor no coração, né? Isso começa de quem ensina, de quem prega, de quem lidera uma célula, de quem ministra um louvor, e também a resposta da igreja como um todo. Então nós
nós precisamos aderir, cada dia mais buscar essa intencionalidade, né? Esse calor do Espírito Santo, essa sensibilidade, né? Se vocês quiserem ir falando, vocês vão... Então, primeiro, a continuidade da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo como um agente da missão de Deus. Então, nós cremos que todos os dons espirituais mencionados nas Escrituras permanecem disponíveis e devem ser buscados com zelo, sempre com o propósito da edificação da igreja. O Espírito Santo não é uma força espiritual, mas ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente envolvida na missão de Deus no mundo. Então o Espírito Santo é o canal por onde Deus desenvolve a missão dele no mundo. Então, eu gosto sempre de falar da história de Deus, da missão de Deus, que Deus tem uma história, Deus tem uma missão e nós estamos envolvidos nessa história. E o Espírito Santo é o agente disso tudo. Por meio da igreja, o Espírito Santo é quem faz isso, né? É ele quem dá, ele quem distribui os dons, é ele quem, inclusive, quem deposita a vontade de querer buscar os dons, né? Então, a gente sempre precisa ter a régua do Espírito Santo. O Espírito Santo Deus está em missão. Deus está em missão através do Espírito Santo. E qual é a missão de Deus? Edificar um corpo de Cristo. E para que essa edificação? Porque um dia ele virá. Então essa construção, nós estamos num processo de cristificação, se existisse essa palavra, não existe. Mas Deus está cunhando a sua imagem em nós, assim como um artesão cunha na madeira uma imagem, uma arte, algo desse tipo. Deus está cunhando através do Espírito, e os dons, eles são também o veículo que Deus usa para poder fazer isso na igreja. O Espírito Santo é quem aplica o Evangelho ao coração do homem, a capacitação e capacita a igreja a viver de modo contracultural. Os dons, nesse sentido, não existem para autopromoção, mas para tornar o Evangelho visível e eficaz no meio do povo de Deus. Então, quem lembra de quando Pedro e Tiago, se não me engano é Tiago, Pedro e Tiago, está na porta do templo, e aí tem o coxo, Pedro e João, está na porta do templo, tem o coxo, e aí ele pede uma esmola, como ele era coxo, ele não podia entrar no templo, né? E aí, o que Pedro fala? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E ali aquele coxo, ele sai andando, entra no templo e tal, e ali a graça de Deus é vista, o poder de Deus é visto. É mais ou menos isso, o Espírito Santo e os dons, eles servem também para que haja uma corroboração de que Jesus é Deus, para que haja uma confirmação de que o Evangelho de fato é o Evangelho da salvação e pode atrair outras pessoas, né? É por isso que a palavra de conhecimento, quando é usada, né, e quando não é uma profetada, mas é uma palavra de conhecimento de fato, a pessoa se encanta. Nossa, mas ninguém sabia disso. Nossa, isso só pode ser verdade. Por quê? Porque é para isso que o dom é um dos motivos que os dons do Espírito existir. O Martin Lloyd Jones também, conhecido como Dr. Jones, insistia que o livro de Atos não descreve um período excepcional, irrepetível, mas um padrão normal da igreja quando o Espírito Santo age com liberdade. Para ele, a missão da igreja sempre avança em poder quando o Espírito Santo é reconhecido como verdadeiro protagonista da obra. Então, nós somos continuistas, né? Existem duas linhas teológicas: os cessacionistas, que é aqueles que creem que o dom cessou em Atos, foram só para aquela galera, e existem os continuistas, que creem que Deus continua operando dons por meio da igreja. Esses somos nós. Irmãos, a gente tem mudado muita coisa com relação ao pensamento, à liturgia, mas uma coisa que a gente não consegue mudar é a nossa experiência.
aquilo que nós já vivemos, aquilo que é genuíno. Então a nossa experiência espiritual, ela afirma que os dons estão vivos na igreja, né? Pode falar. Isso não é secundário, né? Igual tem as coisas discordantes que são secundárias, primárias. Isso é primário. Cara, na verdade, isso daqui é secundário. É secundário. É. Se você não quiser buscar, isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com desenvolvimento da obra do Espírito Santo na pessoa. Né? Mas isso não é primário, não. Tem gente que não ora em línguas, que acha que não, cara, não acha. Cara, então não ora. Né? A gente pensa, é só não orar. Até para colaborar com o Murilo, por exemplo, isso, quando eu digo secundário e primário, por exemplo, presbiterianos, uma boa parte deles que é cessacionista, são nossos irmãos. Então, por isso que a gente diz que não é primário. Porque se fosse primário, a gente falaria que eles eram hereges e que não seriam os nossos irmãos, entendeu? Então, por isso, secundário. É muito importante para nós como igreja local. É muito importante para aquilo que a gente discutiu e pensa. Os dons são importantes, mas ele é secundário no sentido de não considerar os continuistas hereges, não considerar os Cessacionistas. Perdão, não considerar os cessacionistas hereges, não considerar os cessacionistas como não sendo parte do corpo. Então tem algumas heresias, né, que, cara, não são nossos irmãos, mas eles são. Por isso, então tudo que não, tudo que não vai separar a gente dessa questão família espiritual, dessa questão corpo de Cristo, a gente chama como secundário. Mas não significa que não é importante para nós, entendeu? Você ia falar? Não, respondeu. Depois. E daí que a gente então afirma a identidade de uma crença pentecostal. Porque essa crença pentecostal que faz a gente afirmar que os dons ainda seguem plenamente disponíveis hoje, que nós devemos buscá-los, exercitá-los. E também a questão de ser pentecostal é o que define que existe ali uma capacitação, né, um batismo, um enchimento do Espírito Santo posterior também. Como uma que a gente segunda vai falar, experiência. como uma segunda experiência. Então, quando você ouve falar seja batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, isso diz respeito à crença pentecostal de que nós podemos ter uma capacitação posterior, a gente já está regenerado, mas ter um enchimento extraordinário do Espírito Santo, né, posteriormente, em determinados momentos. A gente vai explicar melhor. Mas é isso que define a gente como pentecostal e não como simplesmente uma igreja carismática ou como uma igreja, enfim, de outras vertentes, a cessacionista, né, como os presbiterianos e tudo mais. Por isso que a gente consegue afirmar que a gente é pentecostal. Uma dúvida minha, né? Não sei se pode até ajudar eles. Você sabe, assim, de cabeça a diferença... Não, quero colocar na fogueira aqui, só se souber. Uma diferença mais evidente entre o pentecostal e o carismático? Sim. Porque o carismático acredita nos dons, né? Então, o que seria uma diferença entre... Vamos lá. Então tem os cessacionistas que não acreditam que os dons estão disponíveis hoje, eles não acreditam em profecia hoje, não acreditam em falar em línguas hoje, que são umas igrejas específicas. Tá. Existem as igrejas carismáticas, que elas acreditam que os dons continuam hoje. Mas o que diferencia os pentecostais, que também acreditam que continuam hoje, dos carismáticos? Os carismáticos acreditam que só existe um único momento ali de enchimento do Espírito Santo, que é a regeneração, que é o novo nascimento em Cristo. Esse é o único momento que acontece ali uma obra interior do Espírito Santo. E a partir de então a pessoa ela já vive com o Espírito dentro dela de forma plena. Os pentecostais, da mesma forma, eles acreditam que há esse trabalho do Espírito Santo de novo nascimento, de regeneração do Espírito Santo, mas os pentecostais eles também acreditam que existe momentos que a pessoa ela pode ser especialmente cheia do Espírito Santo, especialmente ter um batismo especial do Espírito Santo, que não é para regenerar uma pessoa, trazer novo nascimento, que isso já aconteceu quando a pessoa se tornou uma nova criatura em Cristo, mas esse novo enchimento do Espírito Santo, esse novo batismo do Espírito Santo é para capacitação do testemunho público, para capacitação do evangelismo. Então, uma forma bíblica de a gente enxergar isso
é Pedro. Pedro, quando ele estava com Jesus, ele já tinha se tornado uma nova criatura. Ele já tinha sido regenerado no Espírito Santo. Tanto que Jesus fala para ele, né, que quando ele fala que tu és o Cristo, né, Jesus fala para ele, isso não foi sabedoria sua, mas foi revelação de Deus Pai. Ou seja, já mostra ali que ele era uma pessoa regenerada, uma pessoa com um novo nascimento em Cristo. Só que depois de Pentecostes, a gente vê que Pedro muda totalmente. Pedro, pouco antes do Pentecostes, ele tinha vergonha de Cristo, a ponto de as pessoas falarem, você não era você que estava andando com Cristo? Ele, não sou eu, corria, negou Cristo 3 vezes. E aí depois teve Pentecostes, pouco tempo depois. E o que acontece? Pedro muda, ele vai para a praça e prega para milhares de pessoas sem covardia nenhuma. O que aconteceu de um momento para o outro? O batismo do Espírito Santo que dá uma capacitação especial para a pregação do Evangelho, para o anúncio público, para o evangelismo. Então, é isso aqui por isso que é chamado pentecostal. Porque assim como houve ali em Pentecostes uma capacitação especial dos discípulos, nós acreditamos que isso acontece ainda hoje. Amém. Então a gente pode ser, às vezes, todos nós somos nascidos de novo em Cristo, somos novas criaturas. Já houve uma obra interior do Espírito Santo. Mas pode ser que nós recebemos uma visitação especial do Espírito Santo para algo extraordinário naquele momento. Fazer um anúncio do Evangelho de uma forma que, uau, foi o Espírito Santo falando através dessa pessoa. Ou para encorajar alguém a ir pregar em outras nações, se tornar um missionário. Isso é uma capacitação extraordinária e especial do Espírito Santo. É isso que define alguém como pentecostal e não carismático, que tem esse momento de capacitação posterior. Desculpa, pode falar. Porque assim, se tem muito, eu não sei hoje em dia, mas se tinha muito que para você ser batizado, você precisa falar língua. Uhum. E eu senti esse negócio de preciso falar língua, porque senão eu não batizar. E agora acho que para mim ficou. Eu sei que é uma coisa importante para mim, Uhum. mas não é uma coisa que eu preciso ter, falar línguas. Tipo, no segundo parágrafo, no terceiro, né, depois do regeneração e capacitação, a gente diz... O último parágrafo da página página, né? 12. Primeiro, Entendemos que o sinal ou a evidência inicial do batismo no Espírito Santo não é necessariamente falar em línguas. Então, olha só, o falar em línguas é importante. Ele é algo que é para edificação pessoal. Então, se você exerce o falar em línguas, você está sendo edificado pessoalmente. A gente incentiva que todos busquem esse dom. Mas não quer dizer que se você não fala em línguas, você não tem um batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo, ele é evidenciado por outros dons, né? Existem dons ordinários, por exemplo. Paulo vai falar que existe o dom do serviço, como um dom do Espírito Santo. Peraí, então quer dizer que eu servindo na igreja, quer dizer que eu tenho um dom do Espírito Santo especial para isso? Sim, tem o dom do ensino. A pessoa que tem ali uma capacidade de ensinar, é um dom do Espírito Santo também. Então, existem diversos dons, uns mais extraordinários, como cura, como profecia, outros ordinários, como o serviço, e o encorajamento e a pregação. Então, não necessariamente o dom de línguas é a evidência do Espírito Santo, mas principalmente o fruto do Espírito, que é lá em Gálatas 5:22, né? Uhum. A amabilidade, amor, mansidão, paciência, isso é fruto do Espírito, domínio próprio e tudo mais. E os outros dons também, ordinários e extraordinários. Então, o falar línguas é mais um deles. Tem uma questão também que, assim, Deus é soberano. E aí, não necessariamente isso pode acontecer em dois eventos. Você ter a regeneração no momento da salvação e a capacitação posteriormente, né? Quando nós estávamos formando isso, até comentei sobre isso. Por quê? Em Atos, no capítulo 10, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, Lucas fala que no momento em que Pedro pregava o evangelho, que ali ele está falando até uns pontos do discurso sobre Cristo, que era a pregação padrão. Todos foram revestidos do poder. Ou seja, existem momentos, tem pessoas que quando vai ali no momento da salvação, que dia que você foi salvo? Que dia que você entendeu sobre o evangelho e foi salvo? Ali a pessoa vai ser revestida com o poder do Espírito Santo, que foi o que aconteceu ali. E também existem casos que não, que vai acontecer. Então assim,
a gente não engessa isso, né? Existem casos e casos e Deus é soberano sobre isso, né? Por exemplo, aí não tem nada, porque eu te dou por um cara, é uma manifestação. Sim, De Isso dons. pode acontecer em qualquer um. sim, Uhum. sim. De repente, uma oração, que uma pessoa é curada, muitas coisas podem acontecer com essa manifestação. Agora, uma pergunta aqui que eu sempre entendi um movimento carismático vindo da linha católica. Isso se aplica aos evangélicos? Pelo que eu entendi que vocês colocaram, acho que tem um Tem. cristão que. Tem algum. Cristão que eu falo, quando a gente fala cristão, né? Sim, o protestante, é. É que Família dos que creem, né? Carismático, família dos que creem, carismático. Então, o carismático, né, ele vem do carisma, do caris, então é tipo uma palavra que traz essa questão da graça ali do Espírito Santo e é meio que a mesma situação. Então, tipo, os carismáticos são os católicos ali que acreditam numa continuidade mais presente dos dons. Então, muitos deles você vai ver ali uma reunião, parece uma igreja evangélica pentecostal normal. Orando em línguas. É. Não, eu tô falando porque, assim, o pouco que eu conheço, assim, desse movimento, os caras, eles tiram tudo bem. Ele fica limpo. Mas quando vai ter uma imagem de Maria, né? Aham. É verdade, é O comum. cerne lá de tudo deles lá. Mas, assim, mas a questão toda é essa. Então, tipo, eu sempre entendi que esse movimento fosse... Por quê? Porque muitos católicos praticantes estavam deixando a igreja e aí eles criaram esse movimento carismático no qual eles faziam um culto semelhante aos evangélicos, aos protestantes, e com isso eles não perdiam seus fiéis que estavam saindo lá por conta das coisas. Era um culto engessado, um culto meio sempre metódico, É uma leitura do. Uma leitura. Então, tipo assim, uma coisa é uma renovação, né? Renovação carismática. Um movimento de renovação espiritual, né? Então, quando vocês colocaram o carismático agora, assim, protestante. É que como o João falou, o carismático ele tem a ver com crê que é um momento só, como foi lá sabe como foi em Atos 10 na casa de Cornélio, que quando pregou já recebeu ali, é tudo ali, acabou, não tem mais nada depois. Então existem linhas protestantes que creem dessa forma e existem linhas católicas que creem dessa forma, que é no caso os carismáticos, e também existem e aí o pentecostal é na linha católica. Uma mesmo. coisa que você falou, do que eu acho interessante pegar, grande parte dos caminhos que são seguidos são reações a outros caminhos. Se você for ver a maior... Então, quando Lutero faz ali as teses, é uma reação ao que está acontecendo ali na Igreja Católica. Então, isso acontece até hoje, né? Então, o carismático na Igreja Católica é uma reação àquela questão que você acabou de pôr, e é isso mesmo. Então... Só que no nosso sentido é meio que o inverso. Por exemplo, o que os carismáticos que tem a família dos que creem aqui, é um exemplo. Então, por que o cara vai para uma linha carismática, né? O cara vai normalmente para uma linha carismática porque ele vê a linha pentecostal usando de modo muito errado os dons. Aí o cara fala assim, calma aí, não está certo isso. Mas eu acredito nos dons e Deus me usou. Então, como que eu vou lidar teologicamente e que caminho que eu vou trilhar, sendo que eu sei que isso é verdadeiro. Não dá para eu agora ser sensacionista se eu vivenciei essas experiências, né? Aí o cara acaba indo num outro caminho por conta desses exageros que ele não sente ser bom para a igreja, certo? A gente não chega a ser carismático pela explicação agora do João, porque a gente acredita nessa capacitação pontuais que pode acontecer. Então nós somos pentecostais. Só que como nós também já colocamos aqui, somos pentecostais mais no sentido clássico, até na mecânica da salvação isso vai ficar mais claro, tá? Por que é sentido clássico? Por exemplo, tudo que a gente discutiu e a gente chegou nessas questões era mais no sentido também do que a gente não gostaria de ser. Então o que a gente não gostaria de ser no movimento pentecostal, né? Por exemplo, quem fala em línguas nas igrejas pentecostais sempre parecia mais espiritual de quem não fala, sendo que a Bíblia não diz isso. Isso foi uma cultura presente que foi o pentecostalismo que colocou. Isso não está certo biblicamente falando. Então, qual o caminho teológico eu tenho para solucionar esse problema dos quais nós vivemos na nossa experiência como igreja? Eu mesmo já passei por isso. Exato. Exato. Então, as pessoas... Será que eu sou crente? Não, e aí você olha aí você também vem um pouco... A experiência, a realidade não pode
se impor sobre as escrituras. Então a escritura ela é soberana. Mas de modo secundário, a experiência também ela dialoga quando ela vem se submetendo às escrituras. Aí você pega o Augusto Nicodemos, que não fala em línguas. Aí você fala, caramba, eu sou mais espiritual que o Augusto Nicodemos. Você está entendendo? Então aí a gente começa a falar, pô, e você começa a ver experiências de pessoas que são mais mansas, que são mais longânimas, que são mais puras, que evidenciam mais o Cristo, mas não falam em língua. E o outro que fala em língua fala mal de todo mundo. Aí fala a língua até demais. Aí você olha para isso e fala, calma aí. Primeiro, o que eu vivi de falar em línguas e o que eu falo é uma realidade, uma verdade. Eu não posso pegar e jogar no lixo por conta da realidade. Mas segundo, o que a Bíblia diz para a gente conciliar esse caminho? E nessas discussões, né, até que você fez parte, mais ou menos foi nisso que a gente chegou. Somos pentecostais, mas como o Murilo já leu, e agora eu quero ressaltar aquilo que ele leu, somos pentecostais, mas o dom é para edificação do corpo, o dom é para edificação do coletivo, o dom não é para eu sou melhor do que você, eu ensino melhor do que você, eu falo em línguas mais do que você, eu curo, você não cura, eu profetizo, você não profetiza, por isso eu sou, você não é. O dom não é para isso, o dom é para abençoar, o dom é para servir, o dom é para cuidar, o dom é isso, né? Inclusive o de línguas que é pessoal para depois você ser cheio e encher as outras pessoas de alguma maneira. Então foi nesse caminho. Então assim, nós acreditamos nesse enchimento que pode acontecer várias vezes durante a nossa caminhada, entretanto, não como autopromoção, não como espetáculo, como o Murilo leu e falou, né? Então, até o João até deixou mais claro para mim agora a diferença, por que eu não sou carismático, realmente eu sou pentecostal, realmente somos pentecostais, que acreditamos que isso pode acontecer num culto de domingo, no acampamento, num dia que acordamos, né, para um determinado momento da vida. Mas nós não acreditamos que a pessoa que profetiza é mais espiritual do que a pessoa que, com muito amor, propósito, clareza e revelação, serve um café. Com muito amor, clareza, propósito e revelação. Porque também pode ser automático, pode ser, né? Você pode servir um café por orgulho ou por humildade. Exato. Você pode fazer uma oração em línguas por orgulho ou por humildade. Então... Só uma outra coisa que eu acho que é legal comentar, porque às vezes a gente usa alguns termos, a gente usa algumas coisas que, pra gente que está sempre junto, conversando, é claro, né? Mas seria interessante colocar assim, a questão do primário e secundário. Pode gerar uma dúvida, o que é primário e o que é secundário. Então, eu acho que seria interessante dar um exemplo do que é um e que é outro, justamente para que as pessoas tenham mais clareza sobre isso, né? Legal. Talvez se a gente fala, né? Igual, eu quero o já e ainda não, demorou para entender. Eu entendo muito bem. Eu também. Mas, só para dar uma clareada. Então, para explicar Fala um primário. Não, se você pegar se você for lá no seu, pega o seu livrinho aí, e vai ter lá no sumário. Cadê aqui? Então tem lá, crenças essenciais. Tudo que está aqui são as crenças primárias. Tá? E aqui nossas doutrinas, o que somos, o que não somos, são questões secundárias ou algumas terciárias, como aqui no que somos, que não somos até, na verdade. E por que isso? O que diferencia uma da outra? O que é primário? É a espinha dorsal da crença cristã. É o que, se sair daqui, a gente não pode nem considerar cristão. Nem irmão, então, nem nosso irmão. Por exemplo, a pessoa fala, eu não acredito na Trindade, eu acredito que Deus é um só e Jesus é o filho dele, que é um ser excelente, um ser iluminado, um ser divino, mas ele é subordinado. Então, opa, pera lá, né? Tem algumas vertentes, tipo o Testemunho de Jeová, que vai muito nessa pegada. Você dá o nome que aí fica claro isso. Por isso que a gente não considera Testemunho de Jeová irmão em Cristo. A gente não considera nem cristão, mas uma seita cristã. Por causa que... Oi? É porque a gente está dormindo mesmo. Porque é o seguinte, a crença da Trindade, a crença sobre a cristologia que a gente estudou aqui também, são crenças de ordem primária. Se você não subscreve isso, você não consegue ser alguém que a gente considera cristão, irmão em Cristo. Né? Se você não acredita que, por exemplo, o que mais que a gente tem lá?
nas primárias. Eu acho que tem um que é polêmico. Salvação, pela graça. Você não crê que a salvação é pela graça? Você não crê que Cristo vai voltar? Entende? São coisas primárias. Você não crê que Cristo ressuscitou dos mortos e vive e está sentado no Nasceu de trono lá uma do Pai? virgem. É primário. Como que eu sei? É o credo apostólico. Então o credo apostólico está lá. O que é a nossa crença primária? Que a gente leu lá na primeira aula. Então essas são as de ordem primária. Secundária não quer dizer que elas não sejam importantes. Por exemplo, batismo e ceia. Duas questões importantíssimas na vida da igreja. Mas a gente tem... 2 domingos atrás eu fui num batismo da igreja presbiteriana, que a minha prima foi batizar o filho dela. O filho dela tem 2 meses. Eles batizam crianças, os presbiterianos. Mas isso é uma crença que não nos divide. A gente crê que deve se batizar somente aqueles que conseguem afirmar a sua fé, que têm consciência disso. Mas tem evangélicos, como os presbiterianos, como os luteranos, como os anglicanos, que acreditam que pode se batizar crianças. E são crenças diferentes. A gente concorda em discordar nisso, mas isso não nos divide. Então a gente coloca como secundário, ainda que seja algo de extrema relevância e importância. Só um pouco. Tem um lance também de tipo, quando é secundário, você consegue ver justificativa na Bíblia para ambos os lados. Né? Tem uma parada assim. Isso é um primário, ponto. não. Primário tá na Bíblia, tá certo. É mais ou menos também, isso é um ponto. Secundário é que você consegue justificar dos dois lados. Exato. Tem um pouco polêmico, né, que, enfim, mas por exemplo, adventistas, né, eles creem na questão de guardar o sábado e também que existe um livro suporte com a interpretação da Ellen White. Ellen White. É uma série de livros, na verdade. Então, assim, isso daí, para muitos adventistas, eles são como nós, mas para muitos também, isso daí é primário. Se tem um livro, a gente está falando desse livro, a gente está falando de um livro que eles seguem... Quase que a autoridade. Quase com a autoridade bíblica, praticamente, né? E além também do guardar o sábado, então assim, para nós também existe um ponto bem complicado com os adventistas de ser parte do corpo de Cristo, de ser nossos irmãos. Teologicamente falando, o que vai acontecer na eternidade, a gente não sabe. Mas teologicamente falando, eles também fazem parte dessa questão do, entre aspas, são mais próximos, não tão distantes, mas dos testemunhas de Jeová. Por quê? Existe um livro ali que tem tanta autoridade como a Bíblia. Cara, isso Os Mormons, né? Isso é meio que seita. Não existe nenhum livro que tenha tanta autoridade quanto a Bíblia. E eles têm, entendeu? Então, isso não é secundário, isso é primário pra gente. É primário. E tem um outro também que eu estava lembrando agora. Vou lembrar, eu falo para vocês, que também fica muito claro pra gente nessa questão. Mas deu para ficar mais claro, assim? O credo é uma boa... O credo É uma régua. Credo, Niceno, apostólico, Constantinopolitano. E aqui na questão dos dons, né, que a gente está falando, é por isso, se você falar assim, olha, eu não acredito no batismo do Espírito Santo, eu não acredito no falar em línguas, não impede você de caminhar com a gente. A gente acha que seria um caminho mais excelente você subscrever essas coisas que a gente entende como corretas. A única Mas coisa não que não pode é você ensinar isso na nossa comunidade. Entendeu? Eu não acredito, eu sou presbiteriano, gostei de congregar com vocês, quero ficar aqui. Mas eu não acredito no batismo do Espírito Santo. Posso caminhar com vocês? Pode. Você não vai poder ensinar isso. Porque como confissão de fé nós determinamos que nós cremos nisso. Então você pode ficar com a gente, mas você não pode ensinar o contrário do que estamos ensinando. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. Isso aqui é o mapa da pregação. Exato. Todo mundo que sobe para pregar. Para pregar, para ensinar, tem que estar alinhado com isso. Vamos andar um pouquinho aqui, a gente já vai fazer uma pausa. Como a gente já falou bastante, principalmente sobre a obra do Espírito Santo, aqui, eu só vou aqui para a parte do fruto, o fruto do Espírito como evidência principal, e a gente já vai caminhando. Então nós cremos que a evidência mais clara da obra contínua do Espírito é o fruto do Espírito crescendo em nós. Então, muito com o que o Neto falou agora. Eu não creio nos dons, mas, cara, mas
caminha, busca os frutos do Espírito, busca crescer nos frutos do Espírito, em amor, longanimidade, cara, você tá com a gente, tá envolvido conosco e é bem aceito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio revelam o caráter de Cristo sendo formado em nosso interior. O alvo da vida cristã não é apenas fazer coisas para Deus, mas tornarmos pessoas que refletem o caráter de Cristo. O fruto do Espírito revela quem nós estamos nos tornando. Então, Deus dá o Espírito para a igreja, para que a igreja se torne parecida com Ele. E como nós sabemos que a igreja está parecida com Ele, é quando os frutos do Espírito se revelam no meio da igreja. Então, a obra extraordinária do Espírito nunca contradiz a obra ordinária, onde o Espírito opera em poder. Ele também produz santidade, quebrantamento, amor crescente por Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando há um movimento mais extravagante do Espírito Santo, com a presença do extraordinário, com poderes e sinais, isso tem que causar algo no ordinário da vida das pessoas. Então não adianta, por exemplo, a pessoa orar em línguas e bater na mulher em casa. Não adianta a pessoa orar em línguas e viver como se Deus morasse aqui na igreja. Então, assim, os frutos do Espírito, eles não são revelados no poder de ápice espiritual. Eles são revelados nas relações, no dia a dia, na convivência com as pessoas. É dessa forma. E isso nós estamos todos crescendo nisso. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas uma evidência de que o poder de Deus de que nós estamos debaixo do poder de Deus é que cada dia nós estamos, os frutos do Espírito vêm aparecendo, né? E eu gosto porque, assim, fruto é coisa da árvore, certo? Certo. A árvore não se esforça para dar fruto. Ela simplesmente dá o fruto, porque faz parte. Então, à medida que nós somos expostos à palavra, nós respondemos às disciplinas espirituais, às orações, à busca dos dons. Isso naturalmente vai acontecendo. Quando você vê um dia, você está mais calmo, mais tranquilo, mais longânimo, mais amoroso, com mais domínio próprio. Eu queria ter mais domínio próprio, para comer menos. É verdade. Vou só mais um pedacinho aqui, a gente já vai para a nossa pausa, tá? A humildade, interdependência e maturidade no corpo de Cristo. Então, os dons que nos conduzem à humildade. Então, nós confessamos que receber dons espirituais ou experimentar o batismo no Espírito Santo não nos torna crentes melhores que os outros. Pelo contrário, isso deve nos conduzir à humildade, ao serviço e ao reconhecimento da nossa dependência mútua. Por quê? Porque um tem línguas, o outro tem profecia, o outro tem dons de socorro, o outro ensina, o outro prega, o outro administra, e é assim. Lembra que um dia eu preguei sobre isso, eu falei eu usei duas imagens. Para os mais antigos, quem sabe o que é um mosaico? Você vai montando um pedacinho e ele forma uma imagem. Isso é legal. Então, nós como um mosaico, nós vamos nos conectando e ele precisa refletir o quê? A imagem de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ou para os mais novos, um pixel. Nós somos um pixel num telão. Então, o conjunto de pixel, ele vai dar uma forma, uma imagem. Então, os dons, ele sempre vai conduzir à humildade de nós compormos algo muito maior do que nós, né? E não nos colocar num patamar superior. Então, é sempre dessa forma. O amor como caminho mais excelente. Então, nós reconhecemos que os dons, embora importantes, não são a marca suprema da maturidade cristã. Então, não é porque você não profetiza que você não é maduro. A maturidade se evidencia principalmente no amor. Sem amor, os dons perdem o seu propósito e se torna um ruído vazio. Não é assim que Paulo fala?
um ruído vazio, um sino que ressoa. Uma hora ele vai ressoando e acaba. Ele não... Então, o amor cristão nasce na consciência profunda da graça recebida. Cada dom é uma graça recebida, é um presente de Deus que nós recebemos para abençoar o outro. Quanto mais entendemos que Cristo fez por nós, somos mais capacitados a amar o próximo de forma sacrificial. 1 Coríntios 13 não é um freio aos dons, mas um eixo. O Espírito que concede dons é o mesmo que derrama amor de Deus em nosso coração. Amém? Antes de ir, posso falar? Pode. Procure entender com maturidade essa questão. Por exemplo, todo caminho tem lá seus pontos positivos e negativos, e desafios ou facilidades. Então, quando a gente fala aqui, quem não fala em línguas, não é menos espiritual do que quem fala. Aí talvez você fala, ufa, e isso pode te levar a uma comodidade de não buscar este dom. É verdade. Então não é isso que a gente quer para vocês, entende? Porque a Bíblia diz, busque os dons. Né? E Deus, como Pai, doador, vai conceder de acordo com a sua soberania e graça. Entende? Então, à medida que você está buscando, ele pode te dar um outro, ou pode te dar esse, enfim, não sei. Mas isso não pode ser uma teologia para nos deixar mais acomodados. Mas é simplesmente para que a gente não tenha essa questão do espetáculo, do orgulho envolvido com o dom, onde gera mais divisão do que propriamente unidade. Então é isso, tá? Então, vamos tomar cuidado, porque todo ensino tem lá os desafios, porque o pecado está aqui. Então o ensino é certo, mas a gente vai e se engana porque o pecado ainda não foi totalmente tratado no nosso coração. Então é só isso que é bom a gente ficar ciente. Galera, vamos lá? Fazer um intervalo. Vamos lá, galera, voltando. Então, a oração cura e o exercício responsável dos dons. Então, a soberania de Deus na resposta à oração. Então, cremos que Deus ouve e responde à oração da fé conforme sua vontade soberana. Oramos pelos enfermos, aflitos, com confiança e humildade, reconhecendo que as curas, milagres são manifestações da compaixão e do poder de Deus e não dos direitos automáticos. Irmãos, isso daqui é muito importante. Por quê? Existe uma cultura na igreja pentecostal e neopentecostal, pentecostal no sentido, não no sentido que nós somos, mas num sentido de que mais para o neopentecostal, de que é essa cultura do determinismo, de que você determina e as coisas acontecem. Então é muito comum você ouvir pessoas falando assim, eu declaro, eu determino. Então esse tipo de oração, na verdade, não é uma oração com humildade. Então nós oramos com fé, e a fé aqui é com o coração cheio de fé, é com o espírito cheio de fé. Então nós cremos que a resposta de oração, de uma oração, de milagre, de cura, de sinais, ele é determinada pela soberania de Deus. Para quantas pessoas já oraram e falaram assim, eu determino e não aconteceu? Então, peraí, então você não determinou, entende? Por quê? Porque Deus é soberano. Então, o que nós precisamos entender? Que existe uma humildade. Isso não quer dizer que nós não oramos com fé. O Senhor, em nome de Jesus, cura. Nós cremos no seu amor, na sua graça, cremos que o Senhor cura e tal. Mas esse determinismo, ele nasce do neopentecostal, de um homem chamado Kenneth Hagin, que é inclusive como se fosse o pai do neopentecostalismo, que depois veio dar origem às igrejas universais, que dá origem à mundial, que dá origem à plenitude do trono de Deus. Então, inclusive ele tem um livro, o Kenneth Hagin, que chama Em Nome de Jesus, que é como se ele desse base que tudo que você fala em nome de Jesus precisa acontecer. Porque, inclusive, pega o texto, mas não é tudo que ligares na terra será ligado no céu?
Não é assim que fala lá? E aí ele pega isso, tá, mas será que tudo que ligares na terra será ligado no céu? Não é porque Cristo é a intersecção, e porque nós estamos na terra e no céu, porque nós somos a igreja, e nós vivemos nessa cidade de Deus, no meio da cidade dos homens? Então assim, existe esse determinismo, ele não é o pentecostal, não é esse pentecostal, nós devemos orar. Porque como que nós vamos saber se nós temos dom de cura se nós não orarmos por cura? Mas lembra que os dons, eles sempre vão conduzir à humildade, né? E só quem pode determinar alguma coisa é Deus, né? Então a oração nos forma tanto quanto transforma as circunstâncias. Ao orarmos, aprendemos a alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Então quando você ora com fé e sua oração não é respondida, qual que é a resposta que nós damos? A não resposta de Deus. Alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. A fé bíblica ora com ousadia, mas se submete sem amargura. A verdadeira fé confia no caráter de Deus, mesmo quando o milagre não vem. E se não vir o milagre? E se não acontecer? Deus não é poderoso? Eu não tenho fé? Não, eu tenho fé. Eu tenho tanta fé que quando Deus não faz aquilo que eu quero que Ele faça, eu fico bem com Ele. Eu não fico amargurado com Deus. Então, isso é muito importante, porque isso aqui é o que vai separar o que é pentecostal e o que é neopentecostal. Que é justamente uma das coisas que, quando nós começamos a conversar sobre isso, foi o que nós não queremos ser. Um dos topos da lista, neopentecostal, nós não queremos ser. Então, isso é bem importante. Ordem, edificação e amor no exercício dos dons. Então, finalmente, afirmamos que é privilégio e responsabilidade de cada crente ministrar segundo os dons recebidos. Privilégio e responsabilidade. Cada dom que a gente recebe, a gente tem a responsabilidade de ministrar esse dom, servir o próximo com esse dom. Esses dons devem ser exercidos com ordem, submissos às Escrituras, visando sempre a edificação da igreja e guiados pelo princípio do amor. Nunca para a própria exaltação, para a própria edificação. Uma igreja bíblica e saudável valoriza tanto a liberdade do espírito, quanto a ordem ensinada nas Escrituras. Onde o amor governa, os dons cumprem seu verdadeiro propósito. Então, quando nós nos submetemos em amor no serviço da igreja, os dons sempre vão ter liberdade. O Espírito Santo nunca compete com a palavra que ele mesmo inspirou. Onde há a plenitude do Espírito, há reverência, clareza bíblica e edificação do corpo do Espírito, do corpo de Cristo. Então, nós estamos falando de plenitude do Espírito, os dons espirituais, sermos cheios da presença de Deus. Isso, consequentemente, vai nos conduzir a ter clareza bíblica, edificação do corpo, mais amor, mais intenção de servir, né? Mais submissão à vontade de Deus. Tudo isso vai acontecendo porque nós estamos nesse caminho de construção. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos avançar para a mecânica da salvação. Quer falar alguma coisa? Não? Que lendo Melhor, né? aqui, depois escutando. Melhor. É mais. Você lê? Primeira parte. Posso ler? Então, página 14, ponto 3, mecânica da salvação. No que diz respeito às doutrinas sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana e a aplicação da salvação, subscrevemos os pontos do arminianismo clássico que entendemos ser que melhor reflete a mecânica bíblica da salvação apresentada nas Escrituras. Contudo, afirmamos que nosso amor fraternal e comunhão com irmãos que subscrevem outras doutrinas soteriológicas, desde que igualmente fundamentadas nos pilares inegociáveis da salvação unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo,
para a glória de Deus Pai. Então, afirmamos nosso amor fraternal e comunhão com esses irmãos que pensam diferente. Bom, só essa introdução aqui, deixa eu explicar. Então, o que isso significa? Mecânica da salvação é basicamente como a igreja entende que acontece a salvação. Quais são as etapas ali de como a salvação ocorre, né? E na história da igreja existem várias formas de explicar isso. Então, as mais famosas talvez sejam o arminianismo, calvinismo, só que assim, os católicos vão explicar de um jeito como acontece a salvação, os luteranos de um jeito, tem as igrejas calvinistas que são as reformadas, e a gente subscreve um desses aí que é o arminianismo. Arminianismo vem do nome derivado do nome de Jacó Armínio, que é o cara que meio que sintetizou isso daqui. Então, é mais uma forma de explicar do que exatamente uma crença bíblica basilar, tá? Por isso que é secundário também. E por isso também que se você crê de forma diferente, a gente deixou isso aqui claro, né? Nós só continuamos tendo uma comunhão da mesma forma, continuamos tendo um amor fraternal, desde que os pilares de que a salvação é unicamente pela graça, que é unicamente mediante a fé e somente pela graça de Cristo e para a glória de Deus, se você subscreve essas coisas, você pode entender de forma diferente, mas tem que ter isso aqui. Você não pode achar que a salvação é por obras, não pode achar que a salvação é você que conquista, não pode achar que a salvação é por qualquer outro motivo que não seja a glória de Deus. Então, enfim. E aí, os pontos do arminianismo são 5. E a gente vai lê-los aqui para ir explicando. Então, vamos lá. Quer que eu leia? Pode ler. Vamos lá. Nossas convicções incluem, página 14, depravação humana e graça preveniente. Concordamos que, em consequência da queda de Adão, toda a humanidade herdou uma natureza pecaminosa e está espiritualmente morta, sendo totalmente incapaz por suas próprias forças de se voltar para Deus, crer no Evangelho ou realizar qualquer obra que mereça salvação. Contudo, cremos que Deus, em sua graça universal, que não é a Igreja Universal, e preveniente, a graça que precede e capacita, né, age no coração humano para mitigar os efeitos da depravação, iluminar a mente, despertar a consciência e capacitar a vontade para que possa responder livremente à sua oferta de salvação em Cristo. Bom, vocês lembram da aula que a gente falou sobre a condição do homem, sobre o pecado? Então é isso aqui. Nós acreditamos na depravação total da humanidade. Não existe uma única pessoa que seja realmente boa. É o que Paulo vai falar lá em Romanos, né? Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, naturalmente, nós somos seres humanos caídos, incapazes de se salvar. Totalmente depravados. E essa é a condição original do ser humano pós-queda. Só que acontece, existe uma graça preveniente. Antes de qualquer ato da salvação, Deus concede uma graça a todos os seres humanos que os capacita a perceber a Jesus. Os capacita a enxergar Deus e dá essa capacidade das pessoas que a vontade possa buscar a salvação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas do mundo, elas têm a capacidade de buscar a Deus. Elas têm alguma forma de chegar até Cristo. Elas têm alguma forma de enxergar Deus. Pode ser através da pregação do Evangelho, pode ser através contemplar a criação, através da natureza. Não, que lá em Romanos diz que as pessoas, elas, ao olharem para a criação, elas não percebem a Deus e por isso que elas são indesculpáveis. Então, Deus dá uma graça para todo ser humano para que ele tenha algum momento capacidade de enxergar Deus. Tá? E essa é a nossa condição, primeiro. Então, depravação total, é o primeiro ponto. Essa doutrina nos impede tanto do orgulho quanto do desespero. Não somos bons o suficiente para nos salvar.
Isso é fato. Né? Nós não somos bons o suficiente para nos salvar. Mas também não somos tão maus ao ponto de estarmos fora do alcance da graça de Deus. Então, percebe que não é que não somos tão maus ao ponto de não cometer atrocidades. Porque o ser humano sem Deus comete atrocidades. Então nós não somos tão bons ao ponto de nos salvar, mas também não somos tão maus a ponto da graça de Deus não nos alcançar. A graça de Deus nos alcança. É mais forte, né, do que a nossa. E aí, acho que vou intervir aqui numa coisa interessante. Vamos ler primeiro agora graça irresistível, ponto D. Pode ser? Pode. Leia pra gente. Graça irresistível. Cremos que a graça salvadora de Deus, manifestada através do chamado do Espírito Santo e da proclamação do Evangelho, pode ser genuinamente resistida pela vontade humana. Deus deseja sinceramente a salvação de todos, mas ele não força a conversão. Ele permite que os indivíduos aceitem ou rejeitem livremente o seu convite de amor. Então, olha só, o que eu falei, né? A gente é totalmente depravado por causa do pecado, incapaz de buscar Deus. Deus, então, vem com a sua graça preveniente e dá condições de a gente reagir a essa graça. E aí, só que acontece, o ponto D, a graça é resistível. Então, tem pessoas que quando elas se deparam com Cristo, quando elas se deparam com o Evangelho, elas têm que tomar uma decisão. Se elas vão rejeitar ou se elas vão permitir que a graça de Deus penetre nelas. O jovem rico pode ser um bom exemplo. Uhum. Então, o jovem rico é um exemplo disso. Se quiser. Não, só que eu te... Que ele teve um encontro com Cristo e ele simplesmente escolhe fechar o seu coração e voltar para os seus bens, porque era importante demais para ele. Então, é como se a graça de Deus nos puxasse para a direção de Cristo. E todo mundo, de alguma forma, é puxado para a direção de Cristo. Só que você tem a liberdade de falar, eu escolho rejeitar a Cristo e viver a minha vida. Eu escolho rejeitar a Cristo e ir para o espiritismo, eu quero ir para o islamismo, eu quero ser ateu. Então, Deus dá a liberdade de a gente resistir. Ele não força ninguém em direção a Ele. Mas o Espírito puxa. E a gente ou se deixa ser levado, ou pode resistir. Então, essa é a liberdade que a gente tem. Tem uma parte no texto aí, não sei se está nessa, mas que fala que isso é muito importante para a gente, essa revelação, que mostra que o nosso Deus é um Deus de amor, bondade e graça, porque ele não faz a salvação ser uma coerção. Mas ele faz a salvação ser ali um dom e um presente que você pode aceitar ou rejeitar. Assim, cremos que a graça salvadora de Deus pode ser resistida. O chamado do Espírito Santo é genuíno, sincero e cheio de amor. Mas Deus não força a conversão. Ele respeita a dignidade moral da criatura que ele mesmo criou. Essa verdade revela a profundidade do amor de Deus. Ele deseja relacionamento, não submissão forçada. O Evangelho é um convite e não uma coerção. Ele é um convite, né? Ele não está coagindo você a ser salvo, né? Mas é um convite, né? A gente aceita o convite. Só um negócio que fala do jeito que vocês explicaram, que eu acho interessante tipo, você ser salvo não é por intenção sua, inicialmente. Tipo, você está se deixando levar. Então, começa do Espírito. Já ao contrário, não. Você ativamente, é uma escolha sua, não querer ser salvo. Então, tipo, você está ativamente rejeitando a graça, a salvação. Então, principalmente, tipo, você é salvo pela graça. Não é uma ação que começa com você. Sim. Ao contrário, sim. Sim. Sem a graça preveniente, a gente jamais vai conseguir Por nós a mesmos salvação. buscar a O Deus. que acontece? Na Bíblia existe uma coisa chamada eleição. Eleição é bíblico. É bíblico. Eleição, está na Bíblia, tem eleitos, tem eleição, certo? Qual que é a discussão? Como Deus elegeu? Existem formas de eleger. Como Deus elegeu esse ou aquele? Então o calvinista ele vai falar que Deus chacoalhou a árvore, os frutos que caiu perdeu e os que ficou é salvo.
Nós cremos que Deus escolhe pela graça preveniente. Ou seja, ele antes de tudo, ele já libera a possibilidade, já é uma graça. Antes do mundo ser mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, certo? Isso é bíblico. Ponto C? Melhor, né? Eu já falo. Pode ser. Vamos lá, deixa eu ler o C. Eleição condicional. Cremos que a eleição de Deus para a salvação é baseada em sua presciência. Deus, desde a eternidade, conhecendo de antemão todas as coisas, elegeu aqueles que ele viu que responderiam livremente com arrependimento, a fé, a sua oferta de arrependimento e fé, sua oferta de graça através de Jesus Cristo. Então, é o que eu estou falando. Existe eleição, existe eleito, existe eleição. Então, Deus elegeu. Quem está aqui, Deus elegeu, porque é bíblico. Está predestinado. Está predestinado para isso antes da fundação do mundo. Por quê? Os calvinistas falam que Deus quis. Ó, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Literalmente isso. Ele é soberano, não dá conta para ninguém, ele escolhe quem ele quer. É isso. Literalmente isso. O que nós cremos? Que Deus escolhe a partir da presciência. Ou seja, Deus, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que o Vilney ia crer. Você crê em Jesus? Amém. Que ia crer que seria salvo. Então, eu jamais faria isso com você. Então, Deus escolheu o Vilney porque ele viu que o Vilney responderia. Responderia o quê? A graça dele. Ou seja, a salvação. O início, a fagulha inicial da salvação é graça. Deus, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Pronto. A graça, ela é alguma coisa que já ela nasce antes do mundo. Existia graça. E aí agora, Deus sabendo que o Vilney ia responder, então Deus, opa, Vilney, você é eleito nessa graça. Então, ele é sempre o princípio da salvação. Nós não dá para fugir disso. Você quer um exemplo de uma pessoa que foi eleita e predestinada para a salvação? É só olhar para o irmão do seu lado. Você foi eleito e predestinado para a glória de viver com Cristo eternamente. Amém? Agora, a Bíblia tem dois exemplos que eu particularmente acho muito interessante de pessoas que foram eleitas e predestinadas ao inferno. Primeira delas, Faraó, que é muito interessante. Você vai ver ali o texto bíblico de Êxodo. Deus endureceu. Moisés vai até o Faraó e pede: liberta o povo para que a gente possa oferecer adoração no deserto. E o que a Bíblia diz é muito interessante, que Deus endurece o coração de Faraó. Porque Faraó ali, quando visse a primeira praga, ele já fala: meu Deus do céu, deixa esses caras aí logo. Só que Deus endurece o coração dele. Faraó disse: meu Deus. A ponto de ficar tão duro, tão mal, que ele não liberta nem mesmo vendo a praga destruindo o Egito. E pior ainda, ele fala: agora que eu não liberto mesmo, né? Agora a gente fala: pô, mas cadê a liberdade de escolha do Faraó? O Faraó é um dos que não foram eleitos para a salvação. Por quê? Porque Deus, de antemão, viu que ele seria um dos que rejeitaria o amor de Cristo, que rejeitaria a salvação pela graça, pela presciência. Então, sabendo de que ele já era alguém rejeitado, ele foi usado para esse propósito mal, para os desígnios de Deus na história da redenção. Então, ali no Antigo Testamento, e outra é Judas. Ele falou: puxa vida, a Bíblia diz, né, que esse foi criado para o dia da perdição. Eu acho que é perdição. Então, assim, é forte. E aí um amigo meu perguntou uma época: nossa, mas Deus criou Judas só para ele trair Jesus e só para ele ir para o inferno? Mas como que isso pode acontecer? É pela presciência. Deus sabia que Judas era alguém que rejeitaria livremente a salvação por Cristo. E por causa disso, ele foi escolhido como um dos... Filho da perdição. Foi escolhido como alguém para ser utilizado para os desígnios de Deus dessa parte da seleção. Do Faraó, uma das melhores explicações, né, nessa ideia de armenianismo clássico,
está naquela Bíblia do Shed, nas notas de rodapé lá de estudo. Não vou lembrar tudo, mas basicamente a explicação do Shed é muito boa. Ele fala assim, é pela presciência, como o João falou, mas ele percebe que o quê? O coração ali do faraó começa a ficar embotado, endurecido. Então, o que o Shed vai falar assim, Deus vai permitindo aquilo ali que já está visto desde a presciência. Então, a escolha dele, Deus vai permitindo aquilo. Então, a explicação dele, quem tiver essa Bíblia, vai lá naquele texto lá do Êxodo, porque é muito boa dentro desse hermeneutismo clássico aí, é bem legal. Então, a eleição, a predestinação, são verdades bíblicas. Tá? A todo momento ali aparecem nas cartas do Novo Testamento, inclusive no Antigo também. Então, há aqueles que foram eleitos e predestinados para a salvação e para a glória eterna, que são aqueles que Deus previu que creriam em Cristo e receberiam a salvação e não resistiriam à graça. E existem aqueles que estão predestinados e não eleitos, predestinados ao inferno. E que é o contrário, que Deus já previu, né, viu de antemão que eles rejeitariam a Cristo. Então, existe sim essa eleição e predestinação. Não precisamos ter medo disso. Vamos para o ponto B aqui, expiação ilimitada. Cremos que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas sem exceção. Seu sacrifício na cruz foi suficiente para expiar os pecados de toda a humanidade e tornou a salvação possível para todos. A eficácia salvífica da expiação, no entanto, é aplicada somente àqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus, que é o caso que o João acabou de falar. Então, a graça é para todos. A graça, ela veio para todo ser humano. A salvação é para todos. Porém, de antemão, Deus já viu que alguns não responderiam, né? Deixa eu abrir aqui o B. A suficiência universal da obra de Cristo. Então, nós cremos que a morte de Jesus Cristo foi suficiente para expiar os pecados de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus morreu por nós sem exceção. E a oferta de salvação é universal. O Evangelho pode ser anunciado a todos com integridade, sem reservas ocultas. Ou seja, você não vai ficar escolhendo para quem você evangeliza. Ninguém fica... Você fica escolhendo? Não. Por quê? A gente não escolhe. Por que a gente deve ser... Por que toda criatura deve ouvir o Evangelho? Porque toda criatura tem a possibilidade da salvação. Então a gente não é presciente, igual Deus. Então eu não sei quem que é eleito e quem não é eleito. Então nós pregamos o Evangelho a toda criatura, né? Por isso que Jesus, na grande comissão, ele inclusive vai ir pregar a toda criatura, para todas as nações, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por quê? Porque ele não nos deu o direito de conhecer quem ia ou quem não ia ser salvo. Então, e a expiação, ela é ilimitada, ela foi para todos. Tá? É diferente do universalismo, que todos são salvos. É completamente diferente. Né? Não é porque a expiação é ilimitada, não é porque o sangue de Jesus cobre todos os pecados e que todos serão salvos. Existe uma linha teológica que não é bíblica, em que todos serão salvos, e ponto. Chama universalismo. Nós não cremos nisso. Heresia. É uma heresia. Falou alguma coisa, João? Então é como se Deus oferece um presente da salvação a todos. E aí tem aqueles que aceitam esse presente e aqueles que rejeitam esse presente. Mas é oferecido a todos. Esse aqui é o ponto que a expiação ilimitada diz. Pessoal, só um adendo aqui, não sei se vocês perceberam, eu acho que não, por isso que eu quero deixar um pouco mais claro. Por mais que nós gostamos muito da teologia reformada, hoje vocês tiveram um exemplo de que nós não somos reformados. Porque tanto quanto aos dons, como a salvação, nós somos da linha pentecostal. Entende isso? Então, isso daqui que a gente ensinou para vocês hoje, para os reformados presbiterianos, é um grande absurdo, né? Também é secundário, eles também nos consideram irmãos, não hereges, mas para eles é um absurdo, eles ficam bem. Então isso daqui é totalmente de uma raiz mais pentecostal, da qual a gente cresceu basicamente, tá? O
Desculpa, os reformados eles são por maioria calvinista? Isso. Que... Maioria mesmo. Qual a diferença pro calvinismo? Esmagadora. É que depravação total eles também afirmam da mesma forma. Aham. A expiação ilimitada, na verdade, eles dizem que é limitado. Jesus só morreu Pelos seus, por pelos aqueles eleitos. que ele salvou. Soberanamente. Então, ele não morreu por toda a humanidade, não por todo mundo. Né? Eles leem isso de uma forma mais metafórica, que Deus morreu pelo mundo. Então, eles falam que só morreu por pessoas específicas, os salvos. Eles dizem que a graça é irresistível. Então, a pessoa não tem liberdade de escolher ou não a Cristo. Cristo simplesmente dá a salvação para ela, ela já é salva. Mas eles pregam apostasia, né? Que pode ser. Então não... Que é Não, eles não creem na contradição. apostasia. Eles ganham nas... Não, eles não creem. Não? Não. Ele fala que nunca foi salvo. É. A segurança de Cristo para eles é eterna. E a eleição é a eleição incondicional, ou seja, não teve uma condição. Porque aqui na nossa é uma eleição condicional. Qual que é a condição? Deus previu que aquela pessoa creria em Cristo e não rejeitaria a graça de Cristo. No calvinismo não tem essa condição. É simplesmente uma arbitrariedade. Deus, na sua soberania, ele decidiu escolher esse e decidiu não escolher esse. Deixa eu fazer uma pergunta. Para a identidade da igreja, a nossa igreja, qual que seria? Qual título que você usaria? Alguém fala, sua igreja é o quê? Você fala, parece batista, parece... Não, o que a gente se denomina como igreja? Comunidade cristã. A gente fez uma confissão de Não, fé. isso é secundário. Mas, quando perguntam pra gente, a gente É a igreja independente. É independente. O vira e mexe não é isso que a gente Eu comenta. falo, a gente é meio que batista. Ó, a gente é um unitorrinco teológico. Bico de pato, parece um tatu. Não, mas a nossa confissão ela é muito próxima do que uma igreja batista acredita. Com exceção à salvação, a mecânica da salvação. Não. É que tem batistas que Tem, são é, arminianistas. tem. Totalmente. A única diferença é na forma de organização da igreja, que aqui a gente tem um Presbitério e presbitério não uma assembleia. e não uma assembleia de todos os membros que elegem pastores anualmente, entendeu? Então acho que a única... 99% batista. Pra encurtar caminho, você fala que é batista. Eu falo assim porque... então. Eu falo que nós gostamos da teologia reformada, né? Mas acreditamos que os dons continuaram. Basicamente assim, que já dá uma clareza. na verdade, você tem que explicar, né? Você fala, Sim. Eu acredito na reformada, mas eu sou pentecostal. A pessoa não entende. Ou você pode inverter a pergunta e falar, por que eu tenho que ser alguma coisa? Não, mas por isso que eu falei que é secundário. A gente sabe que Você fala assim, é de Atos. Mas as pessoas elas querem te identificar. Na verdade, é pra Sim. Tá falando. É baseado na reforma protestante, né? Tem alguns nomes, isso. Aí você vem com Lutero, vem com Zwinglio, vem com Calvino. Então, é muito pautada no ensino desses Ensinos caras. da reforma Mas quando protestante. diz teologia reformada, uma igreja reformada, é uma igreja que no Brasil é basicamente os presbiterianos. Os reformados são os que subscrevem a confissão de Westminster, a confissão belga e uma outra confissão que eu não vou lembrar agora qual que é. Que é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo a nossa confissão. Entendeu? Eles fizeram há muitos anos atrás, enfim, e a gente está fazendo a nossa. Por que a gente fez isso? Por dois motivos. Não dá para denominar porque, por exemplo, a gente é de um jeito no modelo de igreja, é de um jeito na eclesiologia, é de um jeito na teologia. Então, com o modelo de igreja, a gente não acha saudável que apenas um pastor pregue aos domingos. Entendeu? Então você vai ver isso em várias igrejas históricas, que apenas um ocupa o púlpito. Só que para não dar problema no púlpito, de cada um pregar uma coisa, é bom que você tenha o quê? Uma confissão de fé. Fala, essa daqui é a linha que você pode ir, até aqui você pode passar. Estamos de acordo com isso? Estamos de acordo com isso. Entendeu? Então a gente basicamente fez isso, como eles fizeram lá no passado, para que a gente tenha uma unidade e tenha uns caminhos aqui para que a gente não ultrapasse esses caminhos, entendeu? Então basicamente é isso. Então, então Batista, né? Ele fala que tem duas confissões da Batista. Tem. Batista Nacional e a Batista Independente. Uma acredita Nos dons. no dons e a outra não.
É mais É, tradicional, né? a Convenção Batista Brasileira não acredita. E aí tem a outra lá que é da Batista do Povo, que é essas mais renovadas, hein? Que a gente parece mais. Para você ter É mais ideia, próximo da gente, é verdade. no modelo de igreja, por um lado, nós temos presbitério como presbiteriano, mas por outro lado, nós acreditamos no modelo batista. Por exemplo, se um dia a nossa igreja cresce, a gente vai enviar alguns irmãos para plantar uma igreja. Essa igreja plantada não vai ser subordinada a essa, porque as igrejas batistas elas têm uma convenção, mas cada uma tem autoridade para governar de modo local. Então, para não ficar aquela pirâmide, onde tem que dizimar para o apóstolo, onde tem que aquela coisa toda, então o modelo de plantação de igreja um dia, se a gente Deus der essa graça para a gente, é o modelo batista. Só falta entendeu? Mas não é da brasileira. É a que acredita nos dons, é a que acredita nos dons. Eu não sei qual que é, na verdade, eu não sei. O normal da Batista do Povo é que nos dons. A Batista do Povo, ele não é da conversão brasileira. Ah, e agora tá na reunião aqui. Não, é que tá. Vamos ver o Vamos ver o ponto último aqui, porque a gente precisa só concluir. A segurança, né? Segurança em Cristo. Segurança em Cristo. Cremos que um crente genuíno possui a segurança em Cristo. Unido a Ele, tem a bendita certeza de que sua fé e salvação são guardadas pelo poder de Deus. Afirmamos que o crente não perde a salvação a cada pecado ou desvio ocasional. Nossa posição em Cristo é segura e temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O acesso contínuo ao perdão mediante o arrependimento e a confissão. Essa segurança, longe de ser um motivo para libertinagem, é um poderoso estímulo à gratidão, obediência e santidade. A única exceção, entretanto, é a apostasia, onde um crente pode, por meio de uma incredulidade persistente, endurecimento no coração ou rejeição deliberada a Cristo e a sua palavra, afastar-se definitivamente da fé, abandonando assim a graça de Deus e perdendo sua salvação sem volta. Então, nós cremos que nós temos um advogado e que o perdão de Deus ele é perene, né? Ele é contínuo. Então, nós não cremos, alguns creem que é assim, pecou, perdeu a salvação. Pediu perdão, foi salvo de novo. Então, o anjo fica lá, risca o nome do livro da vida, opa, ele se consertou. Não, nós não cremos nisso. Mas nós cremos que, em algum momento, a pessoa simplesmente fala assim, eu rejeito isso, eu não quero mais a salvação. Nós temos um caso, assim, nós não somos juízes, irmão. E assim, eu vou usar um exemplo aqui do pastorzão lá, né? Vou usar um exemplo, que é uma coisa que aconteceu publicamente, tá? Mas não estou falando que ele vai ser salvo ou não, porque ninguém é juiz de ninguém. Mas é um caso, ele estava lá envolvido na igreja, estava lá envolvido, né, com ministério, humor cristão e tal, músico e tal. Geralmente é baixista, né? Isso daí, baterista. Tô brincando. E aí, de repente ele não quero mais, acabou. E ele foi lá falando que não precisa disso. Não pedi para ele, não pedi, zombando. Eu não pedi para Jesus morrer por mim, por que eu tenho que ficar e tal. Então ele foi lá, isso é público, né? Tá lá na internet. Então é uma apostasia. Então nós cremos que nós temos a segurança em Cristo de que nós não perdemos a cada pecado a nossa salvação, de que há um perdão perene. Perene é uma coisa que flui a todo tempo, de maneira contínua ali, no mesmo ritmo. Então, o perdão de Deus ele flui num ritmo ali constante, mas podemos rejeitar hora ou outra, né? O que eu queria aqui concluir é que ficou claro que nós precisamos desenvolver a nossa salvação,
que Deus nos chama para a salvação, mas o Paulo inclusive usa esse termo, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Entrar num modelo de discipulado, entrar num modelo de reordenar os nossos afetos, reordenar o nosso coração, aprender a viver a sociedade e a nossa posição pública como família, pai, profissional, irmão da igreja, qualquer coisa na perspectiva da fé cristã. Isso é desenvolver a salvação. Isso é pegar as doutrinas que nós falamos aqui domingo após domingo e colocar na nossa vida diária, fazendo com que os dons espirituais sejam manifestos a cada instante que nós... Não a cada instante, você não vai ficar profetizando para cima e para baixo, né? Esses dias eu estava no ponto de ônibus para ir trabalhar, estava lendo e fazendo umas marcações. E aí parou um cara do meu lado para profetizar. Ele falou: enquanto você está indo, Deus está cuidando da sua casa, que não sei o que. Começou a orar em línguas. Eu falei: amém e tal. Estava indo bem, ele estava indo bem, cara. Ele estava indo bem. Eu falei: não, graças a Deus, obrigado, Jesus. O irmão está fazendo um estudo, tá? Ele falou assim: Deus me usa porque eu sou muito humilde. Ali na Visconde, no ponto. Então... eu falei: irmão, que bom, né? Mas seria isso, né? Então a salvação ela deve funcionar no dia a dia. Então, à medida que a gente vai vivendo, nós precisamos expressar a salvação. A salvação ela precisa ser tangível também. Isso é entrar num modelo de discipulado, a reordenar o nosso coração para reordenar as nossas práticas. Amém? Amém. É isso? Quem pode orar? Glória. Pai, em nome de Jesus, nós estamos por esse tempo de aprendizado. Sim. Pai, nós queremos que o Seu Espírito está alinhando, Senhor Deus, aquilo que nós temos como informação, aquilo que nos trazia, Senhor, uma confusão, Pai. Que o Seu Espírito possa trazer clareza e que nós possamos, ó Deus, de alguma forma, Deus, te exaltar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.